Olá pessoal, eu sou a professora Camila e nesse vídeo faremos a correção das atividades de matemática da semana 5 do PET volume 2 do segundo ano do ensino médio. Nessa semana demos início aos estudos de análise combinatória, utilizando o princípio fundamental da contagem, ou simplesmente princípio multiplicativo, para determinar as possibilidades de um evento. Então, vamos às correções. Atividade 1. Yasmin gosta de ir nas festas sempre utilizando looks diferentes. Por isso, nunca utiliza a mesma combinação de roupas: blusa, saia ou short ou calça, calçado. Sabendo que ela possui 10 blusas diversas, 3 saias, 4 shorts, 2 calças, 3 sapatilhas, 2 tênis e 2 sandálias, quantas festas ela poderá ir utilizando somente essas peças, sem repetir nenhuma combinação? Para montar um look, Yasmin precisa de 3 peças: uma blusa, uma peça de roupa inferior, que pode ser saia ou short ou calça, e um calçado. Usando os tracinhos para representar cada posição, vamos preencher as possibilidades de cada peça. Para a escolha de uma blusa, ela tem 10 possibilidades. Para uma peça inferior, temos que somar a quantidade de saias, shorts e calças. Então, vai ficar 3 mais 4 mais 2, totalizando 9 possibilidades. E por último, tem-se que somar a quantidade de calçados, sendo 3 sapatilhas, mais 2 tênis, mais 2 sandálias, totalizando 7 possibilidades. Como estamos usando o princípio multiplicativo, que consiste em multiplicar as possibilidades, teremos 10 vezes 9 vezes 7, resultando em 630 combinações possíveis de look para Yasmin usar sem repetir. Atividade 2. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existe 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque A. Então, vamos calcular o número de combinações possíveis na brincadeira. Temos 3 posições: objeto, personagem e cômodos, sendo 5 possibilidades para o objeto, vezes 6 possibilidades para personagem, vezes 9 possibilidades para cômodo, resultando em 270 combinações possíveis na brincadeira. Como tem 280 alunos participando e não pode repetir uma resposta, alguém irá acertar porque há 10 alunos a mais do que respostas possíveis. Atividade 3. Um time de futsal composto por 10 jogadores é necessário escolher um capitão e um suplente para representar a equipe nos jogos. Quantas combinações distintas destes 2 representantes podemos ter? Devemos escolher um capitão e um suplente. Para a primeira escolha, teremos 10 jogadores. Já para a segunda escolha, sobrará apenas 9 jogadores, porque o capitão não pode também ser suplente. Logo, multiplicando, teremos 90 combinações distintas. Atividade 4. Em um sorteio para uma competição, temos 2 caixas com 4 nomes de time cada uma. Sabendo-se que para definir os jogos retira-se um nome da primeira caixa e depois um outro da segunda, responda: quantos confrontos distintos podemos ter no primeiro sorteio? O confronto é determinado por 2 times, escolhidos cada um em uma caixa. Assim, para o primeiro sorteio, eu tenho 4 possibilidades para a escolha do primeiro time e 4 possibilidades para o segundo time na segunda caixa, totalizando 16 possíveis confrontos.
Letra B. Depois de retirado o nome dos 2 primeiros times e definido o primeiro confronto, quantos confrontos podemos ter agora? Já foi definido o primeiro confronto. Então, em cada caixa restam apenas 3 times. Logo, multiplicando a possibilidade de cada escolha, teremos 9 confrontos possíveis. Caso um time da segunda caixa tenha sido excluído da competição pela federação, quantas serão as possibilidades de confronto no primeiro sorteio? No primeiro sorteio, temos 4 times em cada caixa. Porém, por alguma irregularidade, a federação excluiu um time que estava na segunda caixa, restando apenas 3. Multiplicando os 4 times da caixa 1 pelos 3 da caixa 2, teríamos 12 confrontos possíveis. Atividade 5. Um cliente solicita a uma empresa de ornamentações um total de 30 conjuntos de mesas ornamentadas. Porém, este cliente exige que cada conjunto de mesa seja diferente entre si. Sabendo-se que um conjunto de mesa é composto por mesa, forro de mesa e ornamentação, e que a empresa possui 3 modelos de mesa distintas, 3 modelos de forro e 2 tipos de ornamentações, analise essa situação e responda. A empresa conseguirá atender o cliente sem que haja necessidade de novas compras de mesa, forros ou ornamentações? Justifique com os cálculos. Para responder, precisamos saber quantos conjuntos distintos de mesas a empresa é capaz de produzir. Se um conjunto é composto por mesa, forro e ornamentação, temos 3 espaços de possibilidades para preencher, sendo que existe 3 tipos de mesas, 3 tipos de forros e 2 tipos de ornamentos. Multiplicando as possibilidades, a empresa é capaz de produzir 3 vezes 3 vezes 2, 18 conjuntos de mesas distintas. Como o cliente solicitou 30 conjuntos, a empresa não é capaz de atender o cliente com os recursos disponíveis. Caso não seja possível, calcule qual é a quantidade mínima a ser acrescentada nos forros. Faça um novo cálculo para justificar. A letra B nos sugere que, para atender o cliente, a empresa optou pela aquisição de novos forros e pede a quantidade mínima de forros necessária para produzir os 30 conjuntos de mesa. Então, mantemos 3 tipos de mesa e 2 tipos de ornamento. Como não sabemos a quantidade de forro, vamos denominá-lo como uma variável x, que pretendemos descobrir. O valor desse princípio multiplicativo deve ser igual a 30. Obtemos aqui uma equação onde 3 vezes 2, 6x, é igual a 30. Resolvendo, x é igual a 30 dividido por 6, logo x é igual a 5. Como o exercício pede a quantidade mínima a ser acrescentada, pegamos a quantidade de forros necessária para produzir 30 conjuntos de mesa, menos a quantidade de forros que a empresa já tem. Descobrimos, portanto, que a quantidade mínima de forro que deve ser acrescentada é 2. Bom, estes foram os exercícios da semana 5 e até a próxima.